eu sou a Jordana. E eu sou a Nádia. E esse é o Expresso.com. Tchim-tchim de café, aguinha, no caso. Primeiro episódio desse ano das duas juntas. Nosso primeiro Expresso duplo do ano. E uma conversa bem fluida, uma conversa bem sem roteiro. Sem roteiro, vamos ver o que vem aqui nesse papo. Sim. E nós vamos fazer hoje uma conversa rápida, porque a gente tem vários planos pra hoje, né? Exatamente, daqui a pouco tem uma convidada pra um próximo episódio, inclusive. Exato, e aí a gente, esse inclusive aqui é o roteiro da próxima convidada, então eu já vou até fechar esse roteirinho aqui. Não porque rasga. a minha primeira pergunta, Jo, vai ser... Como que foi essa virada de ano pra ti? Tá. E como é que tá sendo? Porque o ano voou. As pessoas falam que janeiro tem sei lá quantos dias, mas voou. A gente já tá na metade de fevereiro. Exatamente, mas isso. antes de eu te responder essa pergunta, a gente me dar esse papo, eu vou te perguntar qual que é a sensação de estar aqui novamente depois de 2 meses meio que em off, né, Nádia? Porque depois aí você explica onde é que você tava. E aí? Como que... Você sentiu falta? Senti. Expresso.com de fazer uma gravação. Senti. Falta da sua melhor amiga aqui. Brincadeira, Emily. Não, eu senti muita falta. Foi um tempo muito bom lá. Eu fui pra ficar 3 semanas fora. E acabei ficando 2 meses, né? E eu tava no frio, no oposto que a gente tá vivendo aqui. Então, assim... eu tava em outra estação, literalmente, assim. Você tava em Seattle. Pra quem não acompanharam já, né? O nosso episódio. Tava em Seattle. Sim. Estados Unidos. Sim. Quase Canadazinho lá. Pegou neve, inclusive. Peguei. Cheguei, acho que chegou a menos 14, menos 12. Um negócio assim, eu acho. Foi bem punk, assim. Mas chegou no Brasil, 40 graus. Exato. Ontem tava 37 graus e eu acho que a sensação térmica já era, tipo, pra lá de 40, né? Tava infernal. Mas eu gosto também. Eu não reclamo. Eu acho que... Principalmente quando você fica 2 meses no frio... aí você vem pro calor e é tipo um presente, assim. Então... Mas foi um choque, assim, totalmente, né? Foi nos extremos opostos, praticamente. Sim. Pegou neve e veio pro Brasil um calor absurdo. Só que o que as pessoas não pensam é que, assim, ó, lá fora, as casas todas têm calefação. Então, você não fica passando frio, a não ser quando você tá na rua. Aí, dentro do carro, tu tá com aquecedor. Dentro de casa, tem calefação. Então, dificilmente você vai ficar muito tempo na rua. Então, você não vai passar tanto frio, né? E tem as roupas específicas também pro frio, que você acaba se protegendo. E aqui é a mesma coisa. Ar-condicionado. Você fica muito tempo no ar-condicionado. Então, eu não senti esse choque muito grande. O que eu senti foi que eu voltei com 4 jaquetas, 2 calças, tênis, enfim. E quando eu cheguei em São Paulo, eu peguei 4 voos. E quando eu cheguei no Brasil, em São Paulo, eu já tava só com uma jaqueta. Nem uma jaqueta, eu já tinha tirado tudo. Eu já tava tudo carregando tudo no braço, assim. Porque daí, realmente, foi ficando mais calor. Foi tirando, né? Imagina. Mas assim, eu não vi a hora de voltar, curtir uma prainha, pegar um calorzinho, comer um açaí, tomar uma água de coco, sabe? Bem verão. Bem brasileira. Bem Brasil, assim, eu tava com muita saudade. E gravar, eu tava com muita saudade também, mas eu sei que eu fui muito bem substituída aqui pela Emily, pela Carol, e foi incrível. Então, obrigada, meninas. A Carol é parte aqui do nosso Expresso, né? Ela é parte da nossa história. E sempre que uma não tiver, a Carol vai assumir aí, vai vir. Boa, ela já topou e mandou super bem, viu? Nossa, mandou muito bem. E assim, com maestria, né? Então, mas eu tava com muita saudade, porque aqui a gente acaba... Antes de começar o episódio, eu tava com sono, quietinha. E parece que quando liga o microfone, a gente entra numa vibe diferente, assim. É porque a gente já consegue encarar isso aqui como uma parte da nossa vida, não só, estamos gravando um podcast, é algo mais profissional. Eu sinto que no começo a gente tava assim, um pouquinho apreensiva. Agora ligou o microfone, a gente consegue ser nós mesmas, de fato, expor a nossa vida, conversar aleatoriamente, o que vier, e é isso aí. É uma coisa muito íntima. Exato. Apesar de ser pra todo mundo, quem tiver acesso, quem quiser ver. Uma das coisas é bem íntimo. É muito íntimo. E uma das coisas que eu percebi, a gente sempre assiste os nossos episódios pra ver onde a gente tá errando, se a gente tá cortando uma outra. E esse ano, pra gente esse projeto, a nossa parceria com o Portal Fala Litoral, que é onde a gente grava, onde, né, esse cenário maravilhoso, os nossos parceiros, Erivelto, Lacerda, aqui a gente tá com essa parceria já há muitos meses, né? Passou muito rápido. E o Expresso, ele já existe também há muito tempo. A gente completamos 3... Depende de quando esse episódio for ao ar. Mas hoje, dia de gravação, a gente completou já 3 meses, mais de 3 meses.
Não, mais. Não, de Expresso no Ar. De Expresso no Ar, sim. 3, 4 meses. O projeto, ele já existe há mais de meio ano. Sim, foi Assim, metade do ano passado que a gente vem construindo. É. Mas de lançamento faz uns 4 meses. E com o portal, a gente tá há 6 meses, mais de 6 meses. A gente gravou já 15 episódios, mais ou menos. Então, assim, passou muito rápido, né? E esses primeiros 6 meses foram muito um jogo de tentativa e erro e um protótipo pra gente, né? Como é na vida, né? Como é a vida, na verdade. Porque foi justamente isso. É aquela coisa. Desde o começo eu pensava nisso. E hoje isso ficou muito claro pra mim. Pô, o negócio é fazer. A gente deu o primeiro passo. No negócio tá aí. Agora, perfeito está? Não, tem muita coisa que a gente quer colocar em prática. Tem novidades que a gente quer trazer. Mudar uma coisa ou outra. Mas isso a gente vai aprimorando com o tempo, né? Agora, o negócio é sair do papel. Quando sai do papel, aí o negócio flui. E é o que a gente fala, feito é melhor do que perfeito. Mas sempre bem feito. Exato. Você vai fazer com excelência, mas você tem que dar o primeiro passo, porque você nunca vai estar 100% pronto. Sempre vai ter Não uma tem como. coisa ou outra que dá, num segundo olhar, dá pra mudar, dá pra corrigir, dá pra fazer melhor. Então, assim, o negócio é realmente tirar do papel e fazer acontecer. Fazer acontecer. Isso a gente conseguiu. E eu, nossa, tenho um orgulho disso. Total, e passou muito rápido e a gente conseguiu seguir uma linha bem legal com os nossos convidados. Lógico que tem coisas que a gente ainda quer fazer, que a gente ainda quer proporcionar para os convidados, né? Para os nossos ouvintes e tudo mais, mas é um crescimento que a gente é muito nítido, né? A gente consegue ver esse crescimento. E uma coisa que eu notei em mim de diferença é que a gente nem chegou a comentar isso porque eu não queria queimar assunto, eu queria fazer isso aqui na mesa, de forma bem transparente. Foi que no começo a Jo sabe que meu Instagram era fechado. E apesar de eu ser muito comunicativa, eu tava numa vibe ano passado, assim, mais introspectiva. Não queria expor muito a minha vida, eu não queria abrir meu Instagram, não queria divulgar. Eu queria focar realmente no Expresso como um hobby / trabalho, mas que fosse sempre muito profissional e que eu não abrisse muito. Só que não tem como você ter um podcast e você não abrir a sua vida. E no começo eu via que muitas coisas eu me segurava, tipo, pra falar, ou eu tentava, não, aqui eu tenho que ser mais séria e tal. E sendo que, na verdade, semana passada eu vi um vídeo da Jo falando assim, que você tem que vender verdade, você tem que fazer como é que era? Eu falava muito sobre a questão de quando você se coloca vulnerável diante dos outros, diante das pessoas. E claro, pessoalmente ou aqui, porque isso aqui é se colocar de uma forma totalmente vulnerável, dependendo do tema que a gente traz, é aí que a gente se conecta com o outro. É aí que a pessoa se conecta com você. Porque você tá sendo realmente verdadeiro com você e com o outro. Sim. E muita gente tem essa dificuldade, sabe? Ai, como é que eu vou falar? Como é que eu vou apresentar pro outro? E quer trazer um perfeccionismo que não precisa. Se você for verdadeiro, você vai se conectar com o outro de qualquer forma. E o podcast traz muito isso pra gente, né? Porque a gente traz alguns temas que a gente gosta de conversar, inclusive, em off, em casa, sentada no sofá e compartilhando sobre as nossas experiências, que quando a gente traz pra cá, se a gente fica pisando em ovos, a gente não toca realmente quem é pra tocar. E a gente não entrega o que a gente pode entregar, né? Exatamente. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre um feedback muito massa que eu recebi de uma prima minha, que ela tem acompanhado o podcast e ela também passou por algumas experiências amorosas, digamos assim. E ela assistiu, eu acho que ela acompanhou o que a gente falou sobre encerrar ciclos, encerramento de ciclos, episódio que a gente gravou, um dos primeiros, e também o episódio com o Thiago. E ela olhou pra mim e falou, Jo, eu acho incrível tu tá expondo tanto da tua vida e tá fazendo outras pessoas se identificarem contigo e talvez passarem por isso de uma forma um pouco melhor, conseguirem lidar com o processo, ou então evitarem, ou então se identificarem com situações e evitar coisas piores lá na frente. Aí eu peguei e falei, cara, eu pensei comigo mesma, né? Se a gente passa por tantas dificuldades e a gente aprende com isso, por que não compartilhar e tentar mostrar pro outro que, pô, você pode sair dessa, você tem outros caminhos, tem outras visões, sabe? Eu acho que isso é a mágica do podcast. Sim. Tu conseguir ser vulnerável, expor, colocar os seus aprendizados mesmo,
porque a gente não sabe quanto a gente consegue atingir com isso. Não, e a gente não tá aqui pra ensinar ninguém, a gente tá Não. aqui pra compartilhar. E aí as pessoas se conectam porque as pessoas passam pelas mesmas coisas e falam, meu Deus, que bom que eu não tô sozinho nessa. Exatamente. É assim que eu me sinto nos podcasts que eu escuto e que eu sou fã. Tipo, eu acabo fazendo amizade com uma pessoa que nem me conhece, nem sabe que eu existo, mas parece que é minha amiga ali falando, sabe? Exatamente. E cada podcast tem seu objetivo também, né? Mas tem sido uma experiência muito prazerosa, muito gostosa. Isso é um ponto massa de trazer, porque a gente sempre traz aqui, né? Quando a gente vem com os temas, a gente expõe o que a gente viveu. A gente não tá aqui pra falar o que é certo e o que é errado, não. Pra isso, a gente traz os nossos convidados, que é pra expor, assim, na visão deles, na expertise deles, o que eles enxergam como correto ou não. Mas a gente vem só realmente expor o que a gente viveu, o que a gente vive diariamente, né? E a gente expõe alguns amigos também, né? Às vezes. Adoro expor a Nádia. A gente expõe... eu não tava nem falando disso, porque esse ano eu não vou nem falar sobre isso, mas a gente expõe alguns amigos próximos e as experiências que a gente tem na nossa vida, né? Não tem como, não. Mas tá, Jô, vamos lá, responde minha pergunta. Vamos lá que a gente... Como é que foi essa virada de ano pra ti? Virou alguma chave em ti? Mudou alguma coisa? Como é que estão os objetivos aí pra esse ano? Vamos lá. Virada de ano especificamente. Eu não passei da fase de ficar super comemorando e pulando e festando em virada de ano, em carnaval. Não sou, né? Então vamos lá, curtimos a virada pra ver os fogos, ok, voltamos e dormimos. Essa é a realidade da vida. Mas foi uma virada de ano de 2023/2024 muito massa, muito boa. Porque 2023, pra mim, foi uma construção de base no meu lado profissional. E eu acredito que eu tenha fortalecido internamente autoconfiança mesmo no que eu faço. De que, eu acho que eu tô num nível massa pra dar um passo a mais, pra hoje investir no meu pessoal. Sabe? Na minha formação mesmo. E passar pro outro o que eu consegui construir. Internamente. Então, pra mim, foi muito massa. E essa virada de chave... vamos entrar em 2024 diferente. Esse ano, vamos fazer muita coisa acontecer. Muita coisa aconteceu em 2023. Tenho o maior orgulho. Muitas coisas vieram. Aprendi muito. Oportunidades aqui no Expresso, que foi um desenvolvimento muito bom pro meu profissional. A oportunidade com a náutica. Várias coisas, como mestre de cerimônias. Mas agora, eu tô pensando um pouco além. Calma, eu adquiri tanto conhecimento e tantas experiências que me fizeram crescer como pessoa e me desenvolver profissionalmente e que quebraram mesmo algumas barreiras que eu tinha na própria comunicação, que eu acho que chegou a hora de eu tentar ajudar aquela pessoa que tem uma dificuldade, sabe? Então, pra mim, o lado profissional foi muito, muito claro. Muito, muito claro. Aí, as outras áreas da vida já estão meio que encaixadas, meio que encaminhadas, né? Ai, que Mas coisa foi boa. a melhor virada pra mim. Sinto que será um ano muito bom. E pra ti, como foi a sua virada? A minha virada foi o oposto, foi bem no frio. A gente foi pro rooftop, assim, da casa de uma amiga. E aí tiveram uns meros foguinhos de artifício, assim, de 30 segundos. E tava bem gelado, tava bem frio. Mas o ano novo lá nos Estados Unidos é bem diferente daqui, né? E foi na casa de uma amiga e foi bem gostoso, assim, um tempo de comunhão com os amigos e tudo mais. No outro dia a gente comeu um brunch, todos os amigos, assim, na casa dela. E a gente fez o famoso cold plunge, que a gente chama, que é... Você pula no lago negativo, assim, friozão, você pula no lago pro corpo levar aquele choque térmico. E foi muito gostoso. Primeira vez que eu fiz aquilo na vida. E é uma coisa muito legal, porque eu amo fazer coisas diferentes. Eu amo dar checkzinho, assim, na minha lista, no meu bucket list, na minha lista de desejos da vida, assim. E o cold plunge foi a primeira vez que eu fiz na minha vida. E foi muito, muito gostoso. Lógico, é desafiador. O corpo leva um choque mesmo. Fica tudo dormente. Tu pensa, meu Deus, eu vou morrer. Mas foi uma experiência bem legal. Eu sou daquelas que, geralmente, em água gelada, eu tenho que ir me acostumando. Eu não sou de dar o pulão, assim. Não, mas o cold plunge, ele é o pulão, eu entendeu? sei. E aí, eu quero saber de... Eu quero saber. Quero saber de ti, Nádia. Como é que foi, assim? Qual foi o estalo que deu, a viradinha de chave que deu de tomar esse impacto, assim, de temperatura mesmo? Porque é um aprendizado além de o impacto térmico, digamos assim, mental, né?
A minha amiga que fez isso, ela faz já com bastante frequência, né? Então ela tá super acostumada. E ela convidou, e ela sabia que eu era o tipo de pessoa que falava, vamos, sabe? Nós somos em quatro amigos pular no lago gelado, assim, no Lake Stevens. E eu não pensei muito. Eu falei, vou, sabe? Tipo, eu só falei, vou, não pensei. Porque se a gente pensa muito, a gente não faz, né? Porque quem em sã consciência vai pular num lago negativo, no friozão? Ninguém. E eu sabia que ia trazer muitos benefícios pro meu corpo, porque traz, né? E eu queria começar o ano fresh, assim, sabe? E aí, quando eu pulei, eu pensei, vou tirar de letra. Vou pular e vou ficar aqui um pouco... Só que é muito gelado. É muito frio. Quanto? Temperatura? Eu não lembro quanto é que tava. Mas era negativo. Não lembro exatamente. Eu não lembro quantos graus, mas era muito, muito frio. A sensação térmica, com certeza, era negativa. Eu não sei se aquele dia tava negativo, eu não lembro agora. 3 graus? Eu não lembro, eu gravei e postei até. Mas quando eu pulei, literalmente, o meu corpo, ele paralisou, ele ficou numb. Ele ficou, assim, dormente. E aí você não tem controle sobre o seu corpo. E aí tu meio que bate um desesperozinho, assim, mas logo depois aí eu já quis sair de cara, tipo assim, eu entrei e já saí. E a minha amiga não, ela ficou. Ela ficou dentro do lago minutos, tipo uns 15 minutos. Caramba! Eu não sei como ela conseguiu, mas é porque ela já vem fazendo isso há algum tempo, né? Mas tremendo ou já acostumada? Acostumada. Tudo na vida, se você pratica, você fica bom naquilo, né? Exato. Então, mas foi uma experiência muito bacana, assim. E depois você toma um banho quentinho. Nossa. E é um choque, né? É um choque de realidade, de coisas. E eu acho que o principal disso é a superação. Tipo, faz um reset na tua vida, parece, sabe? Tipo, faz um reset, é muito doido. E comecei o ano muito bem com isso. E aí, como eu tava lá fora, eu tava longe da família, longe dos meus amigos, né, mais próximos. Mas foi um presente esse tempo lá, foi bem gostoso. E deu pra colocar muita coisa em ordem. Mas assim, não é porque o ano virou que a vida vai dar uma virada. Você tem que tomar atitudes e começar a praticar novos hábitos para as coisas mudarem, né? E com isso, você acaba enfrentando muitos questionamentos também. E foi o que aconteceu comigo. Então, esse ano, eu espero muitas coisas esse ano, assim, de mudanças. E eu mesmo vou me mudar. Minha casa finalmente vai ficar pronta. Eu e a Jo, a gente tá com planos de morar juntas, sair de casa. Até minha casa ficar pronta. Então, e a Jo também tem os planos dela aí depois. O nosso Expresso tá a vapor esse ano. A gente tem tantos convidados já na lista, né, amiga? E então, sempre assim, surge, né? E eu tô muito feliz, porque as coisas estão acontecendo. Às vezes dá aqueles breakdowns, assim, que tu fala, meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Mas acho que faz parte, principalmente porque a gente tá ali nos 30 e poucos. É natural. É natural. E eu acho que não é nem em relação aos 30, sabe? Eu acho que essas coisas acontecem naturalmente. Putz, como é que as coisas estão caminhando? É isso mesmo? Vou por aqui, enfim. O negócio é saber onde tu quer chegar, pra não se desviar demais. E é isso, assim, tô bem esperançosa. Esse ano vai ser um ano muito incrível, tenho certeza, pra todos nós. Já começamos aí o ano super calorzão. Nossa, outro choque de temperatura. E eu, assim, tô muito focada esse ano pra saúde mental, saúde física. Acho que são coisas que a gente precisa cuidar, sabe? A gente precisa cuidar da nossa rotina, cuidar da nossa saúde física, saúde mental. Esse ano it's all about it. Assim, eu tô bem. Totalmente. Ô, Ju, mas... Amiga, quero fazer um adendo só em relação a essa tua experiência que tu teve lá de se jogar no mar. No lago negativo. No lago. No lago negativo é bom, né? Que me lembrou muito que a gente tava conversando agora. A gente foi tomar um cafezinho agora antes de gravar esse episódio. E a gente tava comentando sobre a Nádia. Ela adora fazer perguntas capciosas, né? Ela me perguntou, Jô, o que você tem passado pela sua cabeça? Essa foi a pergunta dela. O que tem passado pela sua cabeça? Então, amiga, seja mais específica, né? Dela, não, o que tem passado pela sua cabeça? Aí eu lembrei sobre o que tinha acontecido comigo recentemente no barzinho. Só pra contextualizar aqui, né? E aí eu já faço a ligação entre a sua história e essa oportunidade. Daí eu quero saber a tua opinião sobre isso também. Semana passada, a gente foi num happy hour depois com o pessoal do escritório comemorar o aniversário de uma amiga. E num barzinho que tinha música ao vivo. Aí o que aconteceu?
Uma das pessoas lá sabe que eu gosto de cantar, sempre tô brincando, karaokê e tudo mais. Ela falou pro cantor, Jordana canta. Só que, gente, eu não tinha me preparado pra aquele momento, entendeu? Geralmente eu canto no karaokê, mas lendo uma letra, eu não sou cantora pra chegar lá e brincar. E a primeira reação pro pessoal que tava na mesa é, não me preparei, não, deixa o músico lá cantar, tipo, de boa, não. E aí a moça foi lá, falou com o músico, e aí ele me chamou no microfone. Pelo microfone, falou, Jordana, e aí, ok. Eu poderia ter rejeitado aquela situação, ou poderia, beleza, vamos lá brincar. Então, apesar da minha primeira reação ser não, eu fui. Tomei a coragem e fui. Cantei lá umas 2 músicas, brincamos, e no final dessa noite, a pessoa dona lá do bar veio pegar o meu contato pra entrar em contato comigo e falar, agora você é da casa e vamos cantar aqui com a gente. E aí apesar da situação, se vai acontecer, se não vai, não é a questão. É o fato das oportunidades que surgem a partir do momento que você toma um ato de coragem. Se você diz não, você tá na sua zona de conforto, mas um sim pode mudar muita coisa. Pode trazer oportunidades que você nem imagina. E foi isso que eu falei pra Nádia, assim, isso tem passado muito pela minha cabeça. O fato de você não ter medo ou fazer apesar do medo te abre tantas portas que você não imagina. E eu imagino que pra ti isso se reflete muito no se jogar. Tá, não eu já tenho, eu já sei qual que é a minha zona de conforto, mas por que não fazer? E aí a oportunidade que eu vejo que acontece pra ti, olha só tudo que eu consegui quebrar, né? Tipo, de me jogar num lago negativo. Se eu sou capaz disso, eu posso ser capaz de muito mais coisas. Sabe? Mas esse é um lema da minha vida, assim. Tem muitas coisas. Eu sou bem planejadora, eu gosto de fazer minhas listas, eu sou planejadora. Porém, eu sou uma pessoa que às vezes eu deixo simplesmente as coisas acontecerem, tipo, eu não tenho muitos planos, assim. Quando eu fui para os Estados Unidos, como eu falei, eu fui para ficar 3 semanas. E aí eu tava lá, eu fui sentindo, cara, eu vou ficar mais. E aí as coisas calharam que deu tudo certo. E eu acabei comprando outra passagem, outra volta. E acabei ficando 2 meses. Então, acho que é legal a gente também abraçar as oportunidades, né? E viver aquilo e tudo mais. Acho que é bem isso. Quando a gente tá aberto para as coisas acontecerem, elas acontecem. E nem sempre as coisas vão estar dentro do nosso controle. Tá tudo bem também. E às vezes é legal você viver o inesperado. Você deixar um pouco a vida fluir, sabe? Tirar um pouco a rédea das coisas. Porque nem sempre você vai conseguir controlar tudo, né? O que a gente conseguir planejar, show de bola. Mas às vezes as coisas mais legais vêm do inesperado, né? Exatamente. E aí, claro, a gente não fala você vai dizer sim pra tudo. Não é isso. Mas não se limitar o que você pode fazer por uma trava, por um receio, por um medo. Cara, eu tava lá num barzinho, era só uma brincadeira, por que não? E olha só, surgiu um emprego, digamos assim, por conta de uma brincadeira. Entende? Sim. Então, foi muito legal. E foi uma ligação massa, assim. E lógico que você não vai fazer tudo o que as pessoas te proporem. Você não vai fazer tudo o que a vida te propor. Porque tem coisas que a gente sabe que não precisa nem tentar, que não vale a pena, não é bom. E isso a maturidade te traz, obviamente. Mas é tão legal fazer uma coisa pela primeira vez, ou vencer aquele medo e fazer algo que tu nunca imaginou, tipo, na frente dos outros, ou vencer uma barreira pessoal mesmo, que seja no teu secreto, no teu íntimo, na tua casa, né? Isso! E aí entra no assunto que eu queria trazer hoje. Olha! Que é um assunto, na verdade... eu não queria dar nenhum spoiler antes, né? Mas que é um assunto que eu acho que... Então você já veio com roteiro mental. Então, a gente não fez roteiro, mas o nosso Expresso Duplo de hoje era uma conversa bem aberta. Mas eu queria trazer um tema, assim, pra gente debater sobre. Que é as alegrias e as dores de ser introvertida e extrovertida. Massa. A diferença de uma pessoa introvertida para uma pessoa extrovertida. E uma coisa que eu posso estar errada nessa minha análise, mas eu fiz uma análise que eu, Nádia, sempre fui muito extrovertida desde pequena. E nós nos conhecemos há muitos anos, há uns quase 20 anos, eu e você. Sim.
E quando tu me conheceu, tu viu, eu era extremamente extrovertida, não tinha tempo ruim, eu falava com todo mundo, não tinha vergonha. Eu era inimiga da vergonha. Tipo, Sempre foi. precisava de uma líder da sala, eu queria ser. Precisava de alguém pra fazer uma apresentação, uma dança, um teatro, qualquer coisa. Eu ia, eu nunca tive medo, nunca tive receio. Acho que pela criação que eu tive e por nascer num ambiente até da igreja, onde eu era envolvida com todas as coisas da igreja, todas as atividades, dança, música, teatro, enfim. Eu sempre fui muito caruda, assim, muito corajosa e muito pra frente. Nunca tive receio, né? De aparecer, de falar em público, enfim. Na medida que eu fui crescendo, eu fui ficando mais introvertida. Até pra me proteger, porque eu penso que muitas vezes a pessoa que é extrovertida, ela é confundida com muitas outras coisas. Sim. E a gente já falou sobre isso, né? Tipo, a minha irmã, ela era mais quietinha do que eu quando a gente era mais nova. E isso trazia um senso para as pessoas de que, a Nádia era doidinha, a Paola era a normalzinha, assim, né? E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas por muito tempo eu assumi esse papel de ser a reckless, a doidinha, a irresponsável, a isso, aquilo, porque eu era extrovertida, falava com todo mundo, não tinha tempo ruim. E eu sofria muito mesmo com aquela questão de, tipo... tudo bem colocar ela no spot. Vamos colocar ela no spotlight. Tipo assim, vamos... precisa de alguém pra fazer... Vai, Nádia, vai, tu tem coragem. Vai, fala, Nádia, vai, não sei o quê. E aí, em muitos momentos, as pessoas me colocavam em situações, ou eu mesma, que eu ficava desconfortável com aquilo. Tá, não é porque eu sou extrovertida que eu tenho que ir fazer... Ou, um outro exemplo muito claro. Eu não tinha direito de ficar triste. Ou de ficar quieta. Porque se eu tô quieta aquele dia, ou eu tô triste aquele dia... É nítido, é gritante, as pessoas, o que tá acontecendo? Tá errado, tá estranho. E me cobravam muito isso. Então, a pessoa extrovertida, ela também passa os seus pesadelos ali, né? Ela também passa pelos seus desafios. E aí, hoje eu vejo que eu sou um pouco mais introvertida em algumas questões. Depende com quem eu tô. E aí, tem gente que... E é muito louco, porque esses dias eu postei um negócio que era assim, engraçado como cada pessoa tem uma versão nossa, né? Tem uma visão de uma versão nossa diferente da vida. Por quê? Porque com os meus amigos, as pessoas mais próximas, eu sou extrovertida. Eu falo, eu não tenho receio, eu abro minha vida, a gente conversa, a gente dá risada, ri alto. E tem pessoas que eu não me sinto à vontade pra ser assim. Não é porque eu sou duas caras ou diferente, mas porque tem pessoas que me deixam confortáveis ao ponto de eu ser quem eu sou, e tem pessoas que hoje eu entendo que eu não preciso abrir minha vida. Mas é o equilíbrio, né? Exato. Só que eu sinto que super extrovertida eu passei a ser uma pessoa mais introvertida. E eu sinto, aqui tá a minha análise, e eu sinto que tu foi ao contrário, Jo. Quando eu te conheci, tu era extremamente introvertida, e você hoje é uma pessoa extremamente extrovertida. Sim. E aí eu queria saber de ti, essa minha análise tá correta? Como é que tu se sente hoje? O que tu acha que é o melhor lado da introversão e da extroversão? Enfim. Tá, vamos lá. Joguei a bola. Depois de falar Eita, nós. 10 minutos Nossa, seguidos. esse assunto rende muito, assim, pra vários lados, assim, sabe? E eu sempre quis falar disso no podcast, tá? Eu acho que a gente não vai conseguir abordar tudo que isso pode trazer. Mas vou dar a minha visão geral, assim. Primeiro, falar de introversão e extroversão. Eu acredito que o meu perfil sempre tenha sido extrovertido. E aí, eu já comentei isso aqui. Eu acho muito legal a gente trazer um psicólogo, talvez, para falar um pouco mais, com mais certeza sobre isso, sabe? Porque eu acho que eu tinha, assim, uma timidez, eu era mais envergonhada, mas não era introvertida. Acho que são coisas diferentes. De criação... às vezes alguma pressão que seja na criação mesmo, na educação da criança. Enfim, eu acho que isso tudo influencia Mas, porque fazendo análises depois, inclusive com terapia, eu descobri que sim, meu perfil era extrovertido. Entendeu? Então, eu acredito que sempre foi uma coisa nossa, assim, que foi moldada, obviamente, mas que a gente nasce com um certo tipo ali de temperamento e de perfil comportamental. Ou o perfil comportamental vai se moldando conforme você vai vivendo. Aí não sou eu a expert para falar sobre o assunto, né? Mas eu era essa criança tímida, eu era essa criança reservada, inclusive uma adolescente tímida e reservada, e fui me desenvolvendo aos poucos. Tenho certeza que a faculdade me trouxe muita bagagem. Eu tinha pontos ali da comunicação que eu percebia mesmo lá, porque eu era, como eu já tinha dito, eu era criança tímida, mas que gostava de cantar, que gostava de apresentar. Então,
é meio confuso até hoje pra mim entender um pouco desse lado. Uhum. Mas sim, eu era bem mais fechada. A faculdade, maturidade, né, acabou me trazendo muito essa extroversão. Trabalhar em rádio me trouxe mais ainda. E hoje eu me sinto completamente eu mesma. Hoje sem amarras. Por isso que eu acho que eu sempre fui assim. Sempre fui extrovertida, mas hoje livre de algumas amarras de criação, ou de traumas, ou sei lá o quê. Entende? Voltando para os benefícios e os malefícios, ou prós e contras, né? Acho que todos os perfis, todos os jeitos ali, vai ter prós e contras. O negócio é realmente tentar achar esse equilíbrio. Porque o extrovertido em excesso, realmente é uma pessoa que acaba abrindo a vida pra gente que muitas vezes não é de confiança. Uhum. É uma pessoa que acaba sofrendo pelo julgamento alheio por ser demais. É uma pessoa que vai encarar outras culturas e sofre, porque é aquele que abraça já num primeiro momento. Lembra que você falou isso uma vez? Sim, vamos só trazer isso rapidinho? Pode trazer. Eu morei alguns anos nos Estados Unidos, né? E agora eu tava, como eu acabei de falar, eu tava 2 meses nos Estados Unidos. E lá tem um costume que é assim, se você não conhece a pessoa, você não vai abraçar. Você vai fazer um handshake. Yes. 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 E aí, e aqui não. Se você sai com alguém, não sei o quê, e daí, essa aqui é minha amiga. Automaticamente a gente dá um abraço e um beijo no rosto. Isso. E aí eu tava muito acostumada, quando eu morei lá fora, principalmente, eu tava muito acostumada se eu não conheço a pessoa, eu só fazia um aperto de mão. E era isso. E se eu conheço as pessoas, obviamente que eu abraço e tudo mais. E quando eu voltei pro Brasil, eu tava nessa pegada, assim, de só dar aperto de mão nas pessoas que eu não conhecia. Uma vez eu saí com a minha irmã, até ela falou, Nádia, que isso? Que estranha, tipo... Porque eu falava, gente, eu não tenho intimidade com a pessoa me abraçar, me beijar, que coisa estranha. E lógico que depois o ser humano é extremamente adaptável, depois acabou passando e eu acostumei o jeitinho brasileiro de novo. Normal. E aí, agora eu passei 2 meses nos Estados Unidos e, de novo, voltou aquela coisa de aperto de mão se eu não conheço a pessoa. E aí, ontem a gente foi no karaokê, que a gente ama. Se alguém quer encontrar a gente à noite, assim, o único lugar que a gente sai é karaokê. Por favor, você vai encontrar na nossa versão real da vida. Mas a única coisa que a gente faz de sair à noite é karaokê. E aí teve uma moça que a gente conheceu ontem. E foi muito engraçado, porque ela foi dar tchau pra gente. E daí, quando ela veio, a minha primeira reação foi, tipo, me afastar um pouco. Que ela vai me dar um abraço? E eu queria muito dar um aperto de mão, porque eu não conhecia ela. E ela veio e ela pegou no meu rosto, assim, ó. Me deu um beijo e me abraçou. E Contextualizando, né? A moça passou ali a noite com a gente, tava do nosso lado. Só que a gente conheceu ela ontem, entendeu? E aí conversou, até cantou junto, enfim. Então, quando ela foi dar um tchau, ela já se sentiu, tipo... íntima. Brother, entendeu? Amiga. E aí acabou sendo uma situação muito estranha, assim. Eu fiquei... Meu Deus do céu, porque eu não tava mais acostumada. Tipo, por mais que tenha sido pouco tempo, foram 2 meses que eu fui acostumando. É igual o lixo no banheiro. Nos Estados Unidos, você pode jogar no vaso sanitário. Aqui, não. Aqui você geralmente joga no lixo. E aí, leva tempo até teu cérebro, tipo... Processar essa troca. Aí, chega aqui, tu entope os vasos tudo, enfim. Exatamente, assim... Essa dificuldade é uma dificuldade que uma pessoa extrovertida naturalmente vai sentir dificuldade morando nos Estados Unidos, morando em algum outro país em que a cultura é mais fechada, por exemplo. Sim. Não, e as pessoas têm dificuldade muito de fazer amizade fora, né? Elas têm, isso é um fato, assim. Mas, ao mesmo tempo, o extrovertido lá fora acaba gerando outras oportunidades, porque não tem medo. Dá cara a tapa. Tô falando errado, tô falando, mas eu tô falando. Tô tentando me comunicar e me expressar. Então, tem situações e situações. Coisas que um vai ter benefício, outro não vai ter. E tem lugares que te cabe ser assim, tem lugares que não. Então, por exemplo, eu que viajava muito e ficava em hostel, é um lugar perfeito pra você fazer amizade, mas você tem que ser um pouco carudo, assim, né? As pessoas vão chegar em ti, tipo assim, o que você vai fazer hoje? Você vai pra qual museu? Você vai fazer o quê? Aí você já faz amizade e tudo, mas eu não tenho nem como contar quantos amigos que eu fiz, assim, em viagens, ficando em hostel. Mas eu sempre fui essa pessoa que, tipo, fiz amizade, falava com as pessoas, não tinha esse receio. Sim. E aí você faz amizade muito rápido, porque todo mundo ali tá buscando a mesma coisa. Todo mundo ali tá buscando amizades e companhia. Só que tem lugares que não. Tem lugares que as pessoas fazem questão de não falar com as pessoas. Exato.
E isso, lá nos Estados Unidos, eu vivenciei muito. Tipo, se a pessoa... É muito comum lá em Seattle mesmo as pessoas caminharem na rua com fone de ouvido. Isso quer dizer que elas não querem. E tem uma fama que eles são frios, né? Muito frios. O pessoal de Seattle é mais ainda. E aí eles estão caminhando na rua já com fonezão de ouvido. Que, tipo assim, as pessoas não querem falar Não me contigo. cumprimente. Não me cumprimente. Entra no elevador, tipo, não tem isso. Bom dia. Não tem, tipo. Então, lógico, a gente tá generalizando. Tem pessoas e pessoas, aquela coisa. Mas num contexto geral, é assim que funciona. E aí, você vem aqui pro Brasil e os vizinhos estão tudo lá de fora conversando. Você quer... E lá, tipo, parece o The Walking Dead, assim. Tipo, tem ninguém na rua, cada um tá na sua casa cuidando das suas próprias coisas, entendeu? Eu acho que a principal, na minha opinião, né? O principal contra de uma pessoa totalmente introvertida... Totalmente não, porque ninguém é totalmente alguma coisa, né? Mas a pessoa mais introvertida é a questão de perder algumas oportunidades, que aí volta no que a gente estava falando, por acabar não conseguindo se expressar da melhor forma, acabar não conseguindo se comunicar como gostaria. Porque eu acredito que uma pessoa muito introvertida, ela se fecha tanto no casulo dela, e não por maldade, não é ruim, gente. Isso não é, cada um tem o seu perfil, né? Que acaba deixando algumas oportunidades simplesmente passar por conta da introversão. Por isso que eu acho que, cada um tem os seus prós e contras, mas a gente tem que achar um equilíbrio, né? Um extrovertido, em muitas situações, tem que se adaptar e ser um pouco mais fechado, ou um pouco mais sério, não tão expansivo, por conta de algum trabalho, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo para não quebrar muito a cara, porque acontece. Assim como introvertido também tem que se adaptar e se soltar um pouco mais para fazer a vida e as oportunidades acontecerem, enfim. É um equilíbrio. Eu acho que vai muito de como você se sente. Sim, vai muito de como você se sente, de você estar confortável ou não naquilo. Então, acho que hoje em dia tem pessoas que encontram joy, o JOMO, né? Que a gente já falou sobre, em ser introspectivo, em ficar dentro de casa e não sair, de ser low profile nas mídias sociais, de não postar, de não expor a vida, e encontra felicidade nisso. E tá feliz com isso. E tem gente que gosta de oversharing, que a gente chama. Tem gente que gosta de compartilhar a sua vida, de expor. E tá tudo certo. Cada um tem a sua realidade. E você tem que respeitar isso. Exato. Um detalhe que eu acho muito evidente, assim, nessa questão de perfil extrovertido e introvertido. Claro que tem outras variantes aí. Mas se tu for olhar, grosso modo, o introvertido, ele tem uma capacidade de organização, de disciplina muito maior do que o extrovertido. Porque o extrovertido, ele é tão aberto ao que acontece, que ele acaba agarrando muitas oportunidades. Vamos pra um barzinho? Vamos não sei o quê? Vamos, sabe? Ele é tão expansivo e é isso que move ele, pessoas, contato com pessoas, expansão, move tanto ele, que ele acaba não tendo seu próprio tempo sozinho, muitas vezes, para organizar a sua vida, para focar naquilo que deve focar também. Então tem que ter um equilíbrio, um jogo de cintura muito grande, assim, entre o introvertido e o extrovertido, sabe? Sim, então olha como é legal a gente se conhecer, né? Total. Como é importante a gente se conhecer nosso perfil, saber o que nos traz alegria, o que nos traz satisfação, o que nos deixa em paz, de fato, se é realmente ficar em casa lendo seu livrinho, ou se é saindo, encontrando a galera, e cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vida, e a gente tem que viver isso da melhor forma possível. Acho que não adianta ditar regras, né? Exato. Você o que é bom pra você e o que não é bom pra mim, às vezes. Felicidade pra mim, às vezes não é o que é felicidade pra você. Sim. Né? E é entender também que você pode ser introvertido, pode ser extrovertido, mas você pode ter seus momentos de introversão e momentos de extroversão. E o mais importante, eu acho que de tudo isso, é a gente ter pessoas do nosso lado que respeitam esse nosso perfil, quem a gente de fato é, né? Que entende que você é assim, mas não tá errado por ser assim. Não é porque você é extrovertido que o introvertido tá errado, entendeu? Que é mais fechado que tá errado. Não, mas se você entender o outro, mas se conhecer e conhecer um pouco mais do outro, as coisas ficam mais e estar perto de pessoas que fazem você se sentir confortável. Acho que isso são as chaves, assim, que a gente precisa, né? Virar. Eu queria muito falar muito mais sobre. Isso é um tema que pode voltar. Rende muito. A gente traz uma hora que a gente trouxer um psicólogo na bancada. Precisamos. Bom, e você? Você é introspectivo ou extrovertido? Conta aqui pra gente. Obrigada pela como é que fala?
pela audiência. Pela audiência, por nos escutar até aqui, por acompanhar nosso podcast. Tô muito feliz de estar de volta aqui com vocês, com a Jojo, minha amiga. Foi um bate-papo não roteirizado que fluiu, hein? Que fluiu, gostei muito. E, gente, ó, esse foi o Expresso.com de hoje. E até o próximo Expresso Duplo com Nádia Jordana. Expresso.com. Tchau! Tchau!